1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra: Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos irei? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aqui convosco. Amém. Pai querido, que a Tua palavra seja para nós o alimento mais precioso, que a Tua palavra ela venha de encontro à nossa maior necessidade, que é de Ti mesmo. Então, por isso eu te rogo, Pai, abre o nosso entendimento, nos dá quietação, nos faz esperar e receber de Ti, porque nós somos o Teu povo e dependemos inteiramente e em tudo de Ti. Faz isso por amor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós gostaríamos de trazer uma palavra de esclarecimento com relação à mesa do Senhor. A mesa do Senhor. A mesa do Senhor, como muitas outras doutrinas ou ensinamentos bíblicos, tem sido
menosprezado, tem sido distorcido. E o problema é que não dá para a gente viver sem entendimento, irmãos. É necessário que nós tenhamos uma mente firme com relação às Escrituras. É necessário que o povo de Deus caminhe com liberdade diante de Deus. E nós só podemos ir às Escrituras. Vejamos um texto em Romanos capítulo 15. No versículo 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que foi escrito foi para nosso ensino, para que pelas Escrituras nós tenhamos consolação. Então as Escrituras, ela nos introduz consolação, porque ela traz luz, ela traz vida, porque a palavra é viva. Então nós precisamos recomer as Escrituras, irmãos, e termos firmeza como filhos de Deus, estarmos convictos sobre dois elementos que compõem a mesa do Senhor: o pão e o vinho. A gente precisa ter compreensão, porque podemos celebrar uma ceia apenas, como muitos, acreditando na transubstanciação, que esse pão que aí está é o corpo de Cristo. No momento da ceia ele se transubstancializa. Acreditar que o vinho é o sangue, então a gente vai achar que estamos literalmente comendo o corpo, o sangue do Senhor, bebendo. Ou por outro, nós iremos desprezar, achando que é apenas uma cerimônia, que por trás não tem nenhuma realidade, a gente pode fazer de qualquer maneira. Ou podemos fazer com muito zelo, mas sem entendimento. Então, de um modo ou de outro, pode nos trazer incoerências, pode nos trazer danos. Principalmente que aqui no versículo 30, o irmão Paulo escrevendo, ele diz que participar da ceia de uma forma indigna nos acarreta em juízo, nos acarreta em prejuízo. Então, irmãos, é necessário uma compreensão muito clara da ceia, dos elementos desse momento, da reunião dos santos. Nós vamos ter convicção. Vamos ler o versículo 26, 11 e 26, por favor, 1 Coríntios. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Então, a ceia, o primeiro passo, nós sabemos que ela representa a anunciação por parte da igreja da morte do Senhor. A ceia, ela fala daquilo que o Senhor Jesus ele fez por nós lá no Calvário. E não só por nós, mas pelo mundo inteiro. E o que foi que ele fez? Ele derramou sua alma na morte. Ele pagou o preço. Ele foi derramado ali. Ele sofreu, pagando alto preço. O justo pelos injustos. Ele, ao se fazer carne, ele destruiu na cruz aquele que tinha o império da morte, aquilo que estava no coração de Deus na eternidade passada, em trazer todas as coisas em harmonia, em todas as coisas existirem para Ele, por meio dele. Isso Ele fez na cruz. Então, quando a igreja se reúne, quando a igreja
parte o pão, a igreja está anunciando a morte do Senhor. Isso é necessário. Isso é fundamental. E para isso, o Senhor trouxe para nós, em forma representativa, esses dois elementos, o pão e o vinho. Então, o Senhor sempre usou esse método didático nas parábolas. Quando ele dizia: o reino dos céus é como um homem que lança uma rede ao mar, é como um homem, um semeador que lança semente no chão, é como uma semente que logo cresce. Então, ele sempre usou elementos físicos, visíveis, para interpretar, para falar do invisível, do espiritual. Então, o que de imediato nós podemos entender é que esses elementos são uma forma ilustrativa, figurativa do Senhor falar do reino. Ele usa elementos que nós podemos ver, que nós podemos tocar e até comer e beber, para o Senhor mesmo falar de realidades espirituais, realidades que estão contidas por trás desses elementos físicos, que eles em si não são, mas a sua representatividade, a sua figura que está por trás disso, tem realidade, que representa o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Lê o versículo 28, meu irmão, do capítulo 11. Examinemos, pois, o homem a si mesmo, e assim coma também deste pão e beba deste cálice. Amém. Examine-se o homem, e depois coma. Então, a ceia, para participarmos da ceia, é necessário que nós tenhamos um sentimento sincero e honesto para participarmos da ceia. Ele diz aí: examine-se o homem. Antes de nós entrarmos no que significa examinar, a gente queria dizer que o que não significa examinar, o que não é examinar-se. O Senhor não está mandando nós nos autoavaliarmos, fazermos uma introspecção, entrarmos para dentro de nós e nos julgarmos. A Bíblia não dá esse aval. A Bíblia não nos dá essa autoridade. Nós não temos capacidade para fazermos isso. O irmão Paulo vai dizer que quem nos julga é o Senhor. Nós não somos de tribunais humanos, nem nós mesmos nos julgamos. Quem nos julga é o Senhor. Nós não podemos, o nosso julgamento é sem misericórdia. Aquilo que Judas fez é porque ele tentou fazer isso. Judas, ele fez, com certeza, ele fez uma autoavaliação de si mesmo e se achou indigno e culpável e sem condições de receber perdão. Porém, Pedro, mesmo negando o Senhor no braseiro, mesmo negando por 3 vezes quem havia dito que morreria pelo Senhor, mesmo assim Pedro achou misericórdia do Senhor e não praticou o mesmo ato de Judas. Porque o Senhor tem prazer na misericórdia. Então, a palavra não está mandando nós fazermos uma introspectiva e acharmos o nosso erro, porque nós não temos capacidade. O que os Salmos diz é: envia tua luz e veremos a luz. Na tua luz vemos a luz. Então, somente quando o Senhor faz este ato, quando o Senhor realiza, quando nós nos permitimos nos submetermos à luz, quando a luz incide sobre nós e a própria luz revela-nos, a própria luz do Senhor nos mostra o que diz em 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Por favor.
Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Amém? Amém. Provai-vos se estáis na fé. É isso. Não é um examínio para ver se você está condenado ou se você está salvo, não. É para ver se você está na fé. Esse examínio de fé. Se eu tenho uma compreensão clara da minha realidade espiritual, daquilo que o Senhor está expondo na sua palavra, se eu tenho clareza, se eu estou agindo pela fé, ou se eu estou agindo a partir de mim mesmo. Porque nós somos fortes e nós temos uma tendência a agirmos com justiça própria, a nos avaliarmos e darmos uma sentença nossa. Nos sentamos no tribunal que é de Cristo, julgamos no lugar de Cristo, sentenciamos no lugar de Cristo. Então, esse examínio é para ver se nós estamos de acordo com aquilo que já nos alcançou, daquilo que é a palavra, que a palavra vai nos guiar, nos dar essa direção. Veja no Salmo 139, versículos 23 e 24, para que tenhamos mais clareza nisso que nós estamos falando. Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Se vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então é o Senhor quem faz. Sonda-me, Senhor. Prescruta-me, Senhor. Penetra dentro de mim, Senhor. Porque o coração é enganoso. Nós somos tendenciosos a isso, a nos auto-justificar, ou até mesmo a nos auto-condenar. Mas é o Senhor quem faz tudo isso, o Senhor quem julga, o Senhor quem examina, o Senhor quem vai sondar. Então Ele pede para que o Senhor sonde-o e revele que há nele se há algo mal, porque muitas vezes tem coisas, como o original gosta, legítimas, mas que são más. Coisas legítimas, mas que estão tomando a primazia. Uma falsa compreensão, uma compreensão errada. Então o Senhor mesmo precisa nos revelar, para que nós possamos ter clareza e liberdade no andar. Provérbios, no capítulo 3, o versículo 5, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Perceba, ele vai dizer não, ou confie no Senhor, aspecto positivo, confie no Senhor, aspecto negativo, não te estribe no teu próprio entendimento. Então uma coisa nós não podemos fazer, e o que é que nós não podemos fazer? Nos estribar no nosso próprio entendimento. O que é que nós podemos fazer? Confiar no Senhor de todo o nosso coração. É o mesmo que diz o Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Agora o problema é que nós nos estribamos da nossa carnal compreensão. O próprio Romanos 12 vai dizer: ninguém pense em si mesmo além do que convém, porque o corpo ele é plural. O Senhor Deus deu a cada um com uma funcionalidade, e a gente vai interdepender do Senhor através dos irmãos, e a gente não pode ser individualista, independente, e é isso que a palavra está dizendo. Não te estribe no teu próprio compreensão, no teu entendimento. É por isso que nós devemos nos submeter à luz, nós devemos buscar no Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar. E quando a gente estiver diante do Senhor, quando o Senhor nos revelar, aí sim a gente pode dizer, como disse nosso irmão Jó, lá no capítulo 42, versículo 4. Por favor. Eu gostaria de me ouvir e ouvir o irmão Joaquim
Jó 42, versículo 4. Jó 42, 4. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei e tu ensina-me. Amém. Lê para nós, Joaquim. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo, a responder a tuas perguntas. Lê novamente, meu irmão. Então Jó fala, no momento da minha soberba, eu queria te ensinar, mas agora eu não tenho condições sequer de responder o que tu me perguntas. Eu não tenho condições. E eu vou te perguntar, e o Senhor vai me ensinar. Então, que coisa maravilhosa, né? Você sair do seu próprio entendimento, foi o que Jó fez, o que Deus fez em Jó, na composição do seu poema. O Senhor fez com que Jó saísse de si mesmo, parasse de querer ensinar Deus, de querer questionar Deus, para entrar num novo estágio. Eu vou perguntar e o Senhor vai me ensinar. O Senhor que vai me responder, porque o Senhor é tudo. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Eu não sou Senhor, eu sou servo. Eu sou um servo inútil. E aí Jó entra nessa realidade. E a palavra manda nós nos examinarmos. E esse examinar-se é se expor à luz. É se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, sonda-me, Senhor. Olha-se em mim, Senhor. Irmãos, e nessa questão da ceia, hoje, nós pecamos tanto. Há tantos irmãos pecando com relação à ceia. Irmãos, nós precisamos compreender o que representa a mesa do Senhor. Se nós soubéssemos, de fato, que representa para o Senhor, consequentemente para nós, a mesa do Senhor, irmãos. O Senhor mandou convidar. Ele falou, o reino dos céus é como um homem que dá a festa das bodas e manda convidar os seus amigos. E eles se excusam, eles se proíbem de estar nessa festa. E ele manda chamar os indignos, dizendo que tudo está pronto. E os indignos vêm. Irmãos, a soberba faz com que o homem despreze a Deus. A soberba faz com que o homem se estribe no seu próprio entendimento e viva uma fé professa sem realidade. Mas graças a Deus pelas Escrituras, o Senhor nos deu a sua Escritura, a sua palavra, para que nós tivéssemos clareza no pensar, para que nós nos expuséssemos ao Senhor e estivéssemos aqui para participar do pão e do vinho. E o que fala o pão e o vinho para nós? Que realidade tem por trás em participarmos dessa mesa, onde tem o pão e o vinho como alimentos? Irmãos, nós temos o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 3 ou 6. É a primeira realidade que nós encontramos em participarmos da mesa do Senhor. 1 Coríntios, Efésios, aliás, capítulo 4, versículos 3 ao 6. Efésios 4, 3 ao 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Age, né? Ele age. Ele age em todos e por meio de
Então, o que nós temos na mesa do Senhor? Comunhão. Comunhão com o Senhor. Está lá em 1 João. Se estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, o que nós temos a priori na mesa do Senhor é essa comunhão. Nós estamos num corpo. Esse corpo não é a comunidade Mensagem da Cruz em Aracati. Esse corpo é um homem coletivo que está espalhado pelo mundo inteiro. Esse homem coletivo é o corpo de Cristo. E nós fomos batizados nesse corpo. E Deus não considera, Deus ele não visa o individualismo. Deus não compactua com mentes inchadas pelo ensimesmamento, pela desagregação, pela separação. O Senhor é Deus de paz, não Deus de confusão. E Deus provê um corpo, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me formaste. Então Deus agora tem um corpo aqui na terra. O céu está na terra através deste corpo. E esse corpo é a igreja. E quando a igreja se reúne para tomar, para comer o pão, para beber o vinho, ele está declarando essa verdade. Nós todos somos um no Senhor. Se eu me excluo por qualquer motivo da mesa do Senhor, de uma forma indireta, por exemplo, eu não sou um desse corpo. Porque eu ainda sou dono de mim mesmo. Eu ainda tenho vontade que me governa. Eu ainda tenho entendimento estúpido que me separa da comunhão dos santos. Então a mesa é uma confissão. É uma confissão que nós somos um no Senhor. Estamos de uma forma como um só homem, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E como um só homem, nós estamos nos permitindo ser morada de Deus no Espírito. Então a ceia, irmãos, é essa realidade a princípio da comunhão. Nós não podemos ignorar essa verdade maravilhosa que o Senhor nos comprou e nos uniu com Ele em um só corpo. E aí nós temos essa palavra profética maravilhosa, que o Deus que é Pai de todos, o qual é sobre todos. Quando ele fala que é sobre todos, ele está falando que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto em nós. Ele nos comprou. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós não temos mais liberdade de decidirmos os nossos caminhos, os nossos passos. Nós não podemos mais nos permitir que o mundo nos governe. Porque se o mundo nos governa, se o mundo nos influencia ao ponto de sermos governados pela mente secular, o Senhor ainda não é sobre nós, Ele não é Senhor das nossas vidas. Nós ainda estamos vivendo a partir de nós mesmos. Então esse momento é o momento em que a palavra está dizendo a nós que nós não somos em nós mesmos. E por isso que no versículo 3 ele vai dizer, leia novamente o versículo 3, 4, 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. A unidade do Espírito. Oi, irmãos. A unidade do Espírito. Esse Espírito de unidade que nos une numa só esperança, numa só vocação, num só chamamento, num só batismo, numa só fé, num só corpo, num só Senhor.
Então, ele manda esforçando-vos diligentemente. Os irmãos sabem o que é diligência, né, irmãos? Diligência é um cuidado ativo. Diligência é um cuidado ativo. É uma atenção dobrada. É ter o máximo de cuidado em preservar a unidade do Espírito. A ceia fala disso, irmãos. A ceia fala desse fundamento, unidade. Estamos unidos, somos um só corpo, aguardamos o nosso Senhor, esperamos o nosso Salvador, Ele virá nos buscar, nos dá o corpo incorruptível. Então é isso que a ceia fala. Lutando diligentemente para preservar a unidade da fé. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Fiel é Deus, o qual vos chama para participar da comunhão do seu Filho. E aonde é a comunhão do seu Filho, irmãos? Aonde acontece a comunhão do seu Filho também, sobretudo na igreja, irmãos, como igreja. Participar da comunhão do seu corpo. Ser um. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. Um ser egoísta como eu, como nós somos. Sermos vencidos a vivermos em união com o Senhor. União com Ele. Foi isso que Ele efetuou naquela cruz. Ele nos atraiu no seu corpo, nos uniu a Ele, irmãos. E como benefício, Ele nos trouxe o reino. Ele nos fez participantes da glória. O Senhor é um conosco, nos tornamos um com Ele. O que é dele agora, Ele disse, tudo que o Pai tem é meu. E agora nós também podemos dizer, tudo que o Senhor Jesus Cristo tem é nosso. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos co-herdeiros com Ele. É isso que essa comunhão proporciona, irmãos. Precisamos entrar em realidade, irmãos, com essa comunhão. Aí quando o irmão Paulo chega a notícia, como vivia o povo em Corinto, aí ele fala que está tudo errado, irmãos. Irmãos, está tudo errado, irmãos. Olha, irmãos, eu vos louvo, mas não nesse aspecto, não falando em comunhão. Vocês não sabem o que é comunhão, vocês não sabem o que é a vida do corpo, vocês não sabem nada da vida da igreja, vocês sabem o que é individualismo, de religião, partidarismo, andar segundo os homens, mas vocês não sabem nada do que significa o corpo de Cristo. Leia o versículo 29, 1 Coríntios 11, 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Não, 1 Coríntios. 1 Coríntios, está no capítulo 1 Coríntios 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não decidindo o corpo do Senhor. Você percebe? O que significa comer indignamente, sem discernir o corpo? Comer indignamente, nesse caso, é não discernir o corpo. É não saber nada do corpo. Não somente isso, mas principalmente, sobretudo, viver com o corpo de Cristo. Irmãos, nós não podemos participar da mesa do Senhor sem considerar o corpo, irmãos. Esse corpo que tem membros, que tem uma orelha, que não pode dizer para o pé, não sou corpo porque não sou pé. De um ouvido não pode dizer porque não sou olho, não sou membro desse corpo. Sabe, irmãos, quantas vezes nos comportamos como diz o irmão Paulo, o pé dizendo para o olho, não sou corpo,
O nariz quer dizer para o ouvido que não é corpo. Porque ele gostaria de estar no lugar do ouvido. Porque o olho gostaria de estar no lugar da boca. Porque a boca gostaria de estar no lugar das mãos. Porque as mãos gostariam de estar no lugar dos pés. Irmãos, quanta inversão, quanta incoerência, quanta distorção, quanta agressão tem sofrido o corpo de Cristo. As pessoas não têm discernido o corpo de Cristo. E você quer ver como é claro, como Paulo estava exatamente tratando dessa questão do corpo, da incoerência desse povo, porque não considerava o corpo de Cristo, porque não honrava o corpo que é de Cristo, irmãos. Eu vou mostrar, os irmãos já viram, sabem, mas vamos mostrar. Irmãos, é maravilhoso, irmãos. Irmãos, por isso que a Bíblia diz, servindo como ao Senhor e não a homens. Irmãos, é verdade, esse local aqui, esse espaço físico, geográfico, ele não é igreja, não. Mas nesse local, a igreja se reúne. Aqui a igreja se reúne. Meus irmãos, e eu estava hoje pela manhã, a gente esteve aqui, e eu estava fazendo uma pequena atividade aí no pátio. E eu estava meditando nisso, meu Deus, quão privilégio é te servir dessa forma, Senhor. Em pequenas coisas. Servir nesse espaço em que a tua igreja se reúne, porque aqui teu corpo vai se reunir, aqui o Senhor vai estar na pessoa do teu corpo. Então, Senhor, me ajuda a fazer sem murmurar, Senhor. Senhor, sem reclamar, fazendo tudo para a tua glória, Senhor. Meus irmãos, e quão maravilhoso é esse nosso, meu Deus, mas quando os irmãos começarem a compreender isso, Senhor, a gente vai ter que dizer como Salomão, dizer, chega, não precisa mais trazer ofertas, porque já tem demais, é abundante. O problema é que a gente faz para homens, e como é para homens, a gente não serve, a gente não se agrada a servir, mas como é maravilhoso servir ao Senhor, o serviço do Senhor, sabendo que o corpo não é de homens, não é local, mas o corpo é do Senhor. É para comunhão, é para cuidado recíproco, é para essa harmonia, para esse zelo no reunir, no cuidado, no amor. Mas o problema de vocês é que vocês tomam a sua própria ceia. Vocês estão vendo isso aí, irmãos? Vocês estão fazendo aquilo que é de vocês. Vocês estão comendo o pão, bebendo o vinho, mas vocês estão fazendo uma coisa sua, algo próprio, algo peculiar, algo que não é voltado para o coletivo, mas algo que é voltado para o pessoal. Vocês não discernem o corpo, vocês não sabem que a mão, ela não legisla para si. A mão, ela toma o alimento e ela leva para a boca, e a boca lança para o estômago, e o estômago processa para que seja aproveitado as micropartículas nutrientes para que o corpo todo tenha vigor. Então a mão, os olhos já começam no olfato, no olhar, não faz uma obra para si, mas para todo o corpo. Mas os irmãos em Corinto estavam tomando a ceia como sua, como pessoal, como próprio. E aí o irmão vai censurar, dizer que a mesa ela é do Senhor e não nossa. Esse individualismo que demonstra